Deus abençoe, cutuca quem está do seu lado e fala assim: hoje ele está animado. Voltar da convenção, meu irmão. Não é não? Se você fica até o final, aquele momento que a pastora Cláudia começa a profetizar misericórdia. Quem foi sabe do que eu estou falando. Quem não foi, meu irmão, já vou botar água na sua boca para você ir ano que vem. Quem gostou do apóstolo Rony aqui? Vou comprar um terno verde. Fica de pé, vamos ler comigo a palavra de Deus. Versículo, está lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Atos, no capítulo 1, versículo 8. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas receberão poder, diga poder. Mais forte, poder. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, que essa palavra que o Senhor me deu seja transmitida com poder a todos que estão aqui e aqueles que estão assistindo pela internet. E que de fato nessa noite nós tenhamos a certeza de que fomos visitados pelo Senhor, de que o poder do Espírito Santo foi derramado sobre esse lugar nessa noite. Nós cremos, nós pedimos e nós já te agradecemos por aquilo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus, amém. Você pode tomar o seu lugar. Ao casal que não me conhecia, deixa eu falar uma coisa para vocês: eu sou sempre assim. Só de vez em quando que não. Aliás, eu só me lembro de uma vez que eu preguei mais calmo. Sim ou não? Você lembra do dia que eu estava calmo? Todo mundo veio perguntar se estava doente? Estava. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O tema da palavra que eu quero ministrar com vocês aqui hoje, que eu quero conversar com vocês aqui hoje, é assim, diga assim comigo: poder, eu quero. Mas para quê? Diga assim comigo: poder, eu quero. Mas eu pergunto para você: para quê? E eu quero conversar um pouco com você hoje sobre o porquê e o para quê que nós precisamos do poder de Deus. Muitas vezes nós pensamos que o Espírito Santo ele desce sobre mim e sobre você para que a gente caia no manto, para que a gente dê defeitinho, não é verdade? Tem muita gente que pensa que o poder do Espírito Santo desce para isso. Tem muita gente que pensa que o Espírito Santo é um dom. Diga assim comigo: o Espírito Santo não é um dom. Diga assim: é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Tem os dons do Espírito, mas você precisa entender que o Espírito é uma pessoa. Existem 3 pessoas na Bíblia que se referem a Deus. Deus o quê? Pai. Deus o quê? Filho. E Deus o quê? Espírito Santo. Quero te dar 2 cenas de que Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes na mesma cena na Bíblia. Quando Deus cria todas as coisas, Ele cria todas as coisas pelo poder do quê? Diga assim comigo: da palavra. Quando Deus cria todas as coisas lá em Gênesis, Ele cria pelo poder do quê? Agora, quem é a palavra? Quem é a palavra? Diga assim comigo: Jesus, beleza? Quem é a palavra? Então a Bíblia diz que Deus cria todas as coisas através da palavra, ou através de Jesus. Mas, quando Deus está criando todas as coisas, a cada dia Ele cria alguma coisa, sim ou não? E depois que Ele cria todas as coisas, Ele diz uma coisa. Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Já está aqui, ó, pegando a unção, não está de bobeira não. Façamos o homem. Vamos lembrar das aulas de português. Theo está estudando agora a conjugação dos verbos, né, Theo? Façamos o homem. Qual é a conjugação que está esse verbo? Está na primeira, segunda ou terceira pessoa? Faltei essa aula, professor. Não sei.
Diga assim comigo. Isso, já ouvi alguém falando aí. Repita assim comigo para você. Exato. Repita comigo assim. Primeira pessoa tem singular e plural. A primeira pessoa do singular é quem? Diga assim, eu. E quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Então a do singular, eu. Do plural, nós. Segunda pessoa tem singular e plural. A segunda pessoa do singular é quem? Fala assim, tu. E a segunda do plural? Vós. E a terceira? A terceira é ele e ela. E no plural é quem? Eles e elas. Muito bem. Pronto, já aprendemos português. Então agora eu vou repetir a pergunta. Façamos. Está na primeira, segunda ou terceira pessoa? Tem gente fazendo conta. Não é matemática, gente. É português. Tem gente assim com os dedos, ó. Fala assim comigo. Façamos. Está na primeira pessoa do plural. Façamos nós. O homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Uma dica que não tem nada a ver com a palavra, mas quando o Espírito começa a mudar esses negócios eu falo, tá bom? Se você é casado, esquece o pronome eu. Se você é casado, esquece o pronome meu. Se você é casado, não existe primeira pessoa do singular. Se você é casado, só existe primeira pessoa do plural. Nós e nosso. Já pegou o código aí? Você que é casado? Então se liga na missão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação, eles estão presentes nessa cena, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quem são nós que estão ali? Diga comigo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você vai falar bastante hoje, então se liga, vamos gente, vamos, pra você não dormir, pra você não viajar, beleza? Me acompanha. Falei que eu estava empolgado. Essa é a primeira cena na Bíblia que a gente vê Pai, Filho e Espírito Santo presentes na mesma cena. Só que o Pai estava em evidência quando há a criação. O Filho e o Espírito Santo estão presentes, mas o Pai está em evidência. É o Pai que cria todas as coisas. De repente Jesus vem em carne e osso aqui na terra. Jesus encarna. Presta atenção aqui. Nós cremos na encarnação de Jesus, mas nós não cremos na reencarnação, porque a Bíblia diz lá em Hebreus, ao homem é dada uma só vez de morrer, vindo depois disso o juízo. Então por causa disso, nós não cremos na reencarnação. O que significa re? Diga assim comigo, fazer de novo. Entendeu? Esse re que está no começo é fazer de novo. Gente, hoje não está uma pregação, hoje está uma aula de português. Então quando eu entro e eu reentro, eu entro de novo. Quando eu faço e eu refaço, eu faço de novo. E refazer um trabalho é horrível, não é, Gui? Retrabalho, fazer o que o outro fez errado é pior do que fazer pela primeira vez. Então quando Jesus encarna, Jesus está na terra, quem está presente? Fala assim comigo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu vou te dar uma prova disso. Jesus é batizado. A Bíblia diz que quando Jesus sai da água, quem é que sai da água? Fala comigo, Jesus. Gente, acorda. Se vocês falarem, eu prego rápido. Se vocês não falarem, eu vou até meia-noite. Pronto, agora eu convenci todo mundo a falar. Se você tiver com alguém dormindo do seu lado, cutuca. Fala assim, ó, hoje ele está empolgado. Não dorme não perde não. Então presta atenção. Quando Jesus sai da água, quem é que sai da água? Jesus, é Deus Filho. Aí diz a Bíblia que vem uma voz do céu dizendo que esse é meu filho amado, em quem tenho grande alegria. Ou em outras versões, em quem me comprazo. A voz que vem do céu é de quem? Deus Pai. E o Espírito Santo? Ah, já sei, pastor, é a pomba. Presta atenção. Quem desce sobre Jesus é o Espírito Santo em forma de pomba, não é uma pomba. Quem desce sobre Jesus é o Espírito Santo em forma de pomba, não é uma pomba. Eu vou dizer a terceira vez para você não esquecer disso.
quem desce sobre Jesus é o Espírito Santo em forma de pomba, não é uma pomba. Ao meu ver, foi a pomba que quem escreveu, ou melhor, quem escreveu enxergou uma pomba. Percebe? Não foi uma pomba que desceu sobre Jesus. Quem escreveu viu uma pomba, mas não era uma pomba. Era quem? Então nós temos Pai, a voz, o Espírito em forma de pomba e o próprio Cristo. Os três presentes na mesma cena. Mas quem é que está em evidência? Fala com convicção. Jesus. Ele está em evidência. Por quê? Porque é o ministério dele que está ali. E aí a gente chega a Atos no capítulo 1. Quando Lucas, que escreve Atos, ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, havia ali uma profecia de que viria alguém que estaria em evidência, que é a terceira pessoa do Espírito Santo, de Deus, que é a pessoa do Espírito Santo. Em Atos 2, você vê a inauguração do ministério do Espírito Santo aqui na terra, quando ele desce, e ali começa. Até hoje nós temos quem? O Espírito Santo em evidência. Você está entendendo, sim ou não? Então é uma mistura de português com teologia hoje aqui. Por isso você precisa se ligar, para você não perder. Jesus certa vez disse: é necessário que eu vá. Sabe por que é necessário que eu vá? Porque quando eu for, ele vem. Jesus era conhecido como Emanuel. Quem é da igreja há bastante tempo sabe o que significa Emanuel. Emanuel significa boa, significa Deus conosco. Então presta atenção, Tássio, vem aqui. Imagina que Tássio é Jesus e Tássio está comigo, sim ou não? Presta atenção. Tássio é Emanuel. Emanuel é Deus o quê? Conosco. Então ele está comigo. Mas aí Jesus diz: é necessário que eu vá para que quem venha? O Espírito Santo. E o Espírito Santo ele chama de Consolador. E aí, quando Jesus vai Jesus, sobe ao céu. Uma salva de palmas para Jesus. Ele diz: é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. E aí a gente para de ter o Deus conosco e a gente começa a ter o Deus em nós. Um monte de gente diz para mim assim: ai, como eu queria ter vivido quando Jesus estava aqui na terra. Posso falar um negócio? Eu também queria. Mas viver com Deus, vivendo dentro de mim, não tem coisa igual. Porque quando o Espírito Santo está comigo, ele me dá poder. Diga assim: poder. Então preste atenção, queridos, porque você precisa entender nessa noite para que precisa, ou para que você precisa do poder de Deus na sua vida. A primeira coisa, você precisa do poder de Deus na sua vida para que você seja guiado e para que você seja ensinado. Diz assim João 14:26. Jesus disse aos seus discípulos que o Espírito Santo os guiaria em toda a verdade e os lembraria de tudo o que eles havia lhes ensinado. Ou seja, tudo que eu e você aprendemos na Bíblia com Jesus é reforçado pelo Espírito Santo, porque é Ele que me guia, é Ele que me conduz, é Ele que me ensina, é Ele que transfere tudo aquilo que Jesus já ensinou na palavra. Por isso que quando eu e você estamos lendo a palavra, nós precisamos ter a capacitação do Espírito Santo para que eu e você entendamos aquilo que a gente está lendo. E o Deus que habita em nós, através do Espírito Santo, nos guia, nos ensina, nos modela. Agora faltou uma coisa a dizer aqui, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Espírito Santo não é Jesus Júnior, e Jesus não é Deus Júnior. Diga assim comigo: Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas, mas é um só Deus. Fala de novo para você entender esse negócio. Quer dizer, entender não, você só vai repetir, porque entender é impossível. Mas é assim, ó, presta atenção. Deus Pai, fala comigo: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são três pessoas, mas é um só Deus. Não são três deuses. Uma vez um professor de matemática cristão falou assim para mim: perceba uma coisa. Ixi, agora vai vir aula de matemática. Tabuada. Quem lembra de tabuada aí? Três pessoas. O resto quer esquecer.
Mas eu vou falar uma tabuada que você se lembra, a tabuada do 1. Eu espero que você... Estou com medo de perguntar. Quanto que é 1 vezes 1 vezes 1? Quanto? Eu falei que eu estava com medo. Presta atenção, 1 não é mais, é vezes. 1 vezes 1 vezes 1, dá quanto? Fala comigo, 1. Porque é uma vez o número 1, 2 vezes o número 1, 3 vezes o número 1. E 3 vezes o número 1 dá o próprio número 1. Então segura essa, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então 1 vezes 1 dá quanto? Então presta atenção. 1 vezes 1 vezes 1, diga assim comigo, dá 1. Por isso que Pai, Filho e Espírito Santo são quantos? Um só Deus. Pronto, agora você pode ensinar matemática falando sobre Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Você já aprendeu primeira pessoa do plural, singular, agora foi matemática. A primeira coisa que o Espírito faz, querido, em mim, quando ele vem com poder sobre mim, ele vem com poder para me guiar e para me ensinar. Existe uma mentira que falam por aí que é o seguinte: eu estava em pecado, e aí o Espírito Santo começou a me acusar, e aí para o Espírito Santo parar de me acusar, eu calei o Espírito Santo. Repita comigo para você nunca mais esquecer: o Espírito Santo não acusa, ele convence. É diferente. Se você está achando que o Espírito Santo está te acusando de alguma coisa, eu vou falar uma triste notícia para você. Não é o Espírito Santo, é Satanás. Porque a Bíblia fala que Satanás é o acusador. Ele é o enganador. Ele é o pai da mentira. É ele que faz todas as coisas diferentes. É ele que faz as perguntas. Olha só, presta atenção. Satanás não é burro. Satanás é inteligente. Então ele faz a pergunta certa para você acreditar no que ele está te dizendo. Vou te dar um exemplo claro. Está aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal. Já usei essa ilustração 655 vezes aqui na igreja. A árvore do bem e do mal está aqui. E todas as outras árvores do jardim estavam lá. Todas. E Deus diz para Adão e Eva o seguinte: vocês podem comer de todas as árvores que existem, que eu coloquei para vocês no jardim. Eu vou tentar dizer mais claro para você. Vocês podem desfrutar de todas as árvores que existem no jardim. Essa aqui não, beleza? Mas olha para todas as outras. É como se Deus fizesse assim, ó. Olha para todas as outras. Essa aqui não, mas todas as outras podem. Quando Satanás começa a se aproximar e a perguntar, e a chegar para Eva, a primeira pergunta que eu acho, não está na Bíblia, mas eu acho que Satanás fez para Eva foi: você se acha gorda? Certamente Eva falou o quê, mulheres? Sim. E aí ele virou e falou assim: se você comer dessa árvore, você vai emagrecer. E Eva vira e fala o quê? Demorou. Emagrece mesmo? Emagrece, boba. Você não ouviu falar? E aí deve ter contado uma história qualquer. E Eva cai no engodo de Satanás. Mas olha que interessante. A pergunta de Satanás, e a pergunta que ele faz para mim e para você, para me enganar e te enganar, não foi a seguinte: o que Deus te disse? Ele pergunta assim, depois você abre lá sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, você vai ver isso. Satanás pergunta assim: é verdade que Deus disse que você não poderia comer de nenhuma árvore do jardim? Presta atenção. A pergunta que Satanás faz pra gente é distorcendo aquilo que Deus já disse para você e já disse para mim. Por isso que quase todas as vezes que eu prego, quando acaba a palavra, as pessoas que estão aqui na frente se decidindo, eu digo: quando você passar por aquela porta, Satanás vai botar uma pergunta na sua cabeça, e a pergunta vai ser assim, ó: será? E quando ele bota a pergunta será, já era, porque ele botou em xeque tudo aquilo que Deus falou para você durante 30 minutos que o pastor ficou aqui falando, e com uma pergunta ele destrói tudo.
Satanás vira para Eva e fala o seguinte: é verdade que Deus falou que você não podia comer de nenhuma árvore? E ela fala: não, Ele falou que eu podia comer de todas, menos dessa. E a Bíblia diz: e Eva viu que aquele fruto era bom aos seus olhos. O que me faz entender que Eva nunca tinha olhado para aquela árvore antes, porque ela tinha tanta coisa para desfrutar. Para que ela ia olhar para a única que não podia, se ela tinha todo o resto para desfrutar? Porque Deus cria a mim e a você para desfrutar de tudo que Ele criou para mim e para você, mas Satanás insiste em te mostrar o que não é de Deus para você, e eu e você caímos igual pato. Mas glória a Deus que a gente tem Deus em nós, porque Deus em nós, Ele faz o quê? Ele me guia, Ele me ensina, Ele me instrui, Ele me tira do caminho que eu não preciso ir, Ele me convence de que esse não é o melhor caminho para eu ir. E por isso, querido, diga assim comigo: eu quero esse poder. Entendi. Você quase não me convenceu. Uma outra coisa, a gente está numa série de palavras lá em Taubaté. Para quem não sabe, eu sou pastor, Suzane e eu somos pastores lá de Taubaté. E a gente está na série de mensagens chamada Sabedoria. E uma coisa que o Espírito Santo dá para mim e para você é sabedoria e discernimento. Sabedoria é aquilo que foi falado aqui, que foi falado ontem lá na convenção. Sabedoria é você evitar de cair. O inteligente sabe cair e se levantar. E o sábio nem cai, porque ele já prevê antes. E o Espírito Santo me dá sabedoria, te dá sabedoria e me dá discernimento. Discernimento nada mais é você saber o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, o que é de Deus e o que não é de Deus. Isso é discernimento espiritual. Isso é você entender o que está acontecendo. Então diga assim comigo: o Espírito Santo me guia, me ensina, me dá sabedoria e me dá discernimento. Uma segunda coisa que o Espírito Santo faz é transformar o meu caráter. Eu sempre digo isso: é na igreja que nós aprendemos a ser maridos, é na igreja que nós aprendemos a ser esposas, é na igreja que nós aprendemos a ser filho, é na igreja que nós aprendemos a ser pai, é na igreja que nós aprendemos a ser mãe, é na igreja que a gente aprende a prosperar, é na igreja que a gente aprende os códigos bíblicos para que a gente entenda o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, é na igreja que a gente se inspira na palavra, é na igreja, é na igreja, é na igreja. A gente precisa entender isso. Por isso que nós estamos na série de mensagens aqui nas quartas-feiras, chamado Somos a Igreja. E se você veio aqui quarta-feira, você se deu mal, porque eu estou aqui de novo. Ai, vim na quarta, não gostei daquele pastor. Chegou domingo, olha o que Deus faz. Você está aqui de novo. Transformação do caráter. O Espírito Santo trabalha na minha vida e na sua vida, para produzir um negócio chamado fruto do Espírito. Repete comigo assim: fruto do Espírito. Fala assim, é singular. Não são os frutos do Espírito. Em Gálatas, nós lemos que o fruto do Espírito é. Relembrando em português, o verbo é não está no plural. Ele é, eles são. Então presta atenção: o fruto do Espírito é, ele é amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, domínio próprio, paciência. É um fruto. É como se fosse, o melhor desenho para a gente explicar isso, é como se fosse uma tangerina. Quando você tem todos os gomos da tangerina, você tem o fruto do Espírito. Mas se você tira um gomo ou 2 gomos, aquilo deixa de ser uma tangerina e passa a ser um pedaço de tangerina. Mas quando você tem todos os gomos completos, você tem uma tangerina. É a mesma coisa do fruto. Se você tem amor, mas não tem paz, se você tem amor, mas não tem paciência, se você tem alegria, mas não tem amor, você não tem o fruto. E você precisa pedir o fruto do Espírito para quê? Para te ajudar. Quem ouviu o meu testemunho na quarta-feira do cara da bicicleta que quase me atropelou? Esquece esse testemunho, em nome de Jesus. Isso é passado na minha vida. Queridos, todas as vezes que eu me lembro, se você não sabe o que eu estou falando, teve gravação da quarta-feira? Teve transmissão? Então você vai lá e assiste a pregação de quarta-feira, para você entender o que eu estou falando.
Porque o Espírito Santo precisa trabalhar todos os dias no meu caráter, na transformação do meu caráter. E eu preciso ter o Espírito Santo dentro de mim, eu preciso ter esse poder. Uma outra coisa que o Espírito Santo faz, ele nos dá dons. Lembra que eu falei que o Espírito não é um dom, o Espírito é uma pessoa? Mas essa pessoa me dá dons. E se você ler 1 Coríntios 12, de 4 a 11, você tem uma lista lá de pelo menos 9 dons. Depois você lê lá e você vê no que você se encaixa. Mas nós temos vários dons, e preste atenção aqui, muita gente acha que ter o Espírito significa rabachalabá. Eu conheço gente que fala um negócio parecido com isso e não tem o Espírito. Deixa eu redizer o que eu disse. Tem gente que fala coisa parecida com isso e não me mostra frutos que ele tenha o Espírito. Porque eu dizer que ele não tem o Espírito é muito pesado, né? Eu sou Deus, se eu disser isso. Mas o que eu quero dizer para você é que o Espírito Santo, ele me dá vários dons. Mas o dom que ele me dá, a Meire falou aqui no vídeo, que é amor pelas vidas. É uma vontade de, eu preciso resgatar o maior número de pessoas, eu preciso mostrar para essas pessoas o que Deus fez por mim. Mas outra característica, eu estou acabando já, tá? Para você não ficar desesperado aí no seu lugar, são só 15. Também amo vocês. O Espírito Santo me dá conforto e me dá consolo. Quando Suzane e eu nos casamos, nós estávamos numa igreja em Niterói. E desde sempre, desde o começo do nosso casamento, Deus nos chamou para trabalhar com casais. E a gente tinha um grupo de uns 5 ou 6 casais que a gente se reunia toda sexta-feira à noite. E ali a gente não ministrava para eles não, a gente aprendia junto, porque estava todo mundo no começo. Era 3, 4 meses de casado e a gente se reunia às sextas-feiras para conversar. E a vida levou cada um para o seu lado e a gente perdeu um pouco o contato com a maioria dos casais. Mas quando foi na semana passada, eu acordei e no meu WhatsApp tinha uma mensagem assim: ore por Gustavo e Renata. E eu abri aquela mensagem, tinha um link, eu cliquei no link. Gustavo era um funcionário federal e ele viajava o Brasil fazendo algum tipo de treinamento, alguma coisa que ele precisava na área dele. E Gustavo viajou para Bahia e do aeroporto ele pegou um carro alugado, ele mais uma servidora, e no meio do caminho eles tiveram um acidente muito grave. A servidora faleceu na hora. Gustavo foi levado para Jequié, na Bahia, e ficou internado naquele hospital. E todos os dias nós recebíamos uma mensagem da Renata, a esposa. E Renata dizia nos seus áudios: queridos, hoje eu estive com o Gustavo, hoje eu orei pela vida dele, hoje eu relembrei quem ele é em Jesus, hoje eu continuei declarando que ele pertence a Jesus e que a vida dele é de Jesus. E ela dizia no seu áudio: para você que não conhece Jesus, você precisa entender que é Ele que me dá consolo, conforto. A gente se sentia consolada pela mensagem da Renata, que estava do lado do seu marido quase falecendo. Gustavo não quebrou um osso do corpo, mas ele bateu a cabeça e ele estava com uma hemorragia interna no seu cérebro. E isso estava impedindo que ele respirasse, que ele falasse. Ele estava sedado, respirando com máquina. E ele ficou mais de uma semana internado. E Renata todos os dias passando mensagens, cantando, dizendo: Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Mas quando foi sexta-feira, Renata mandou um áudio: queridos, obrigado pelas orações, obrigado por todo o carinho, mas o Senhor resolveu recolher Gustavo. Gustavo deixa 2 meninas gêmeas de 5 anos de idade, deixa a Renata viúva. E eu fiquei pensando, o que dizer para Renata numa hora dessa? É o
Elton, mas você é pastor. Mas eu não tenho a menor ideia do que dizer. Eu não sei o que é perder uma esposa e ter 2 filhas de 5 anos. Mas a minha oração foi, Renata, que o Espírito Santo console vocês, conforte vocês. E Renata responde as mensagens dizendo: queridos, é inexplicável o que o Espírito Santo faz com a gente numa hora de perda e de dor tão grande quanto essa. O Espírito Santo nos consola, nos conforta. Em penúltimo lugar, como eu já adiantei, o Espírito Santo me convence e te convence do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que a alegria, a festa no céu quando um pecador se arrepende. E você sabe quem é que faz o pecador se arrepender? Diga assim comigo: o Espírito Santo. Porque eu não sei se aconteceu isso já com você, mas quando a gente não tem Jesus, a gente faz umas práticas de algumas coisas que a gente nem sabe que é pecado. E aí a gente se converte, e aí coisas enormes que a gente fazia, a gente fala: nossa, isso aqui era pecado, que doido, isso aqui eu não sabia que era errado. E aí você vai transformando, e vai transformando, e vai transformando. De repente, sabe quando entra aquela luz assim, na janela da sua sala? E traz aquele foco de luz assim do sol? Já teve essa experiência? Aí quando aquele negócio entra na sua sala e você olha para aquela claridão do... Existe claridão? Tá, beleza. Quando aquele negócio que entra, clarão, obrigado, pastora. Eu dando aula de português não dei mal agora, né? Já bem que tem alguém aqui para ajudar. Tinha tudo para tirar 10. Quando vem aquele raio, quando vem aquele clarão, você já percebeu que você consegue ver umas poeirinhas voando? Fazendo uma analogia, as poeirinhas é o Espírito Santo abrindo o meu olho e o seu olho para entender isso aqui que você achava que não era pecado, também é. Porque entender que roubar, matar, trair, isso aí tudo a gente sabe que é pecado. Mas orar pelo inimigo, não fazer isso também é pecado. Ajudar aquele que precisa e não dizer volte amanhã, isso também é pecado. Não ajudar. Há coisas que a Bíblia nos mostra que é pecado, que a gente só entende quando a gente é convencido pelo poder do Espírito. Mas você sabe por que o Espírito te consola? Você sabe por que você faz tanta coisa através do Espírito? Para uma coisa só. Volta comigo no texto de Atos 1:8. A única coisa que eu e você precisamos do poder de Deus, Atos 1:8. A única coisa que eu e você precisamos do Espírito Santo, ou para que a gente precisa de tanto poder do Espírito Santo, é para isso aqui. Diz assim comigo: mas receberão poder. De novo, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aqui está a chave. A chave para você ter o poder do Espírito, para você falar em línguas, para você expulsar demônio, para você ser o bam, é para uma coisa só. É para você ser testemunha. É para isso que você precisa do Espírito Santo. E todo o poder que o Espírito Santo te dá é única e exclusivamente para você fazer como Renata estava fazendo, nas mensagens que ela mandava. Ei, você sabe o que aconteceu na minha vida? Na minha vida eu fui consolado, na minha vida eu fui confortado, na minha vida eu consegui conquistar, na minha vida eu faço isso, eu faço aquilo. Mas olha, preste atenção, eu só fiz isso tudo porque existe um poder em mim chamado Espírito Santo de Deus, e é Ele que me faz ser quem eu sou. Quando a Bíblia fala que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso perdoar quem me feriu. Porque a gente só pensa em posso todas as coisas naquele que me fortalece, na conquista, na marcha. Mas quantos cristãos estão acordando tristes? Estão acordando, sabe, mal, não perdoam,
E muitos cristãos estão dizendo: pastor, eu tenho muita dificuldade de perdoar. Querido, você precisa do poder do Espírito Santo agindo em você. Pastor, eu tenho muita dificuldade de amar quem é que me machucou. Você precisa do poder do Espírito Santo agindo em você. Pastor, eu não aguento mais o meu marido. Você precisa do Espírito Santo agindo em você. Pastor, eu não aguento mais a minha mulher. Você precisa do Espírito Santo agindo em você. Gente, eu tenho tanta dificuldade com quem tenta me atropelar na rua. Eu preciso do Espírito Santo agindo em mim. Porque o poder se aperfeiçoa não é onde eu sou bom. O poder se aperfeiçoa onde? É na minha fraqueza, querido. É quando eu não sou ninguém que o Espírito vem. É quando eu não consigo fazer que o Espírito me impulsiona. É quando eu tenho medo que o Espírito me encoraja. É quando eu não sei o que falar que o Espírito bota palavras na minha boca. Você já teve a sensação de você não saber o que dizer e de repente você disse, e de repente você não lembra o que você disse? Porque é o Espírito Santo que capacita você naquele momento para dizer o que Ele precisa que você diga para aquela pessoa, para a vida daquela pessoa ser mudada. Às vezes Deus nos faz umas loucuras na minha vida e na sua vida, única e exclusivamente, sabe para quê? Para uma pessoa se arrepender e vir, porque é a festa no céu. Então você precisa entender que o poder de Deus na sua vida vai se aperfeiçoar para que você seja o quê? Testemunha. Uma das coisas mais complicadas para mim como pastor é lidar com um crente que acha que não precisa de Jesus. Eu vou repetir essa para você, porque tem esse tipo de crente, tá? É crente que acha que não precisa de Jesus. Como assim, pastor? Vamos ver se algum marido se identifica aqui. Aqui hoje ninguém vai se identificar, porque todo mundo é cheio do Espírito nessa noite. Mas tem marido que é assim, ó: cala a boca, mulher, eu sei o que eu estou fazendo. Lá em Taubaté tá assim. Em Resende eu sei que não tem, mas em Taubaté, marido arrogante. E não é só arrogante porque fala palavras arrogantes, é arrogante porque não se coloca ao ensino, não se coloca na posição de aprendiz. Acha que não precisa do Espírito, acha que não precisa de Jesus, acha que não precisa de líder, acha que não precisa de igreja, acha que não precisa de mais nada, porque é o bam do universo. Muitos dos homens sofrem da síndrome de Sansão. Eu sei o que eu estou fazendo, não se mete na minha vida. Muitas mulheres precisam do Espírito porque ainda não entenderam. Agora eu vou entrar num assunto delicado, que eu posso até ser cancelado hoje. Mulherada que fala assim, ó: eu sou ista, feminista, e quem é sutiã, e faz a revolução. Um dia desse a gente estava conversando e a mulherada falando assim: cara, a jornada dupla da mulher é sinistra, né? Aí alguém virou e falou assim: se vocês ficassem quietas e não tivessem queimado sutiã, vocês estavam fazendo jornada única. Mas foram tentar queimar sutiã, agora toma aí, ó, colhe as consequências. E por que as mulheres estão sendo, quer ver uma palavra da moda? As mulheres estão sendo o quê? Empoderadas. Os homens estão enfraquecendo. Homem, presta atenção aqui. Eu e você precisamos do poder do Espírito, para ouvir a nossa mulher. 2, para a gente entender que nós não somos ninguém. Homens, do sexo masculino. Eu creio que existem 2 sexos. Ih, acabei de ser cancelado. Homem, presta atenção. Você foi criado para ser o rei. Porque se der bom, Deus vai te parabenizar. Se der ruim, Deus vai falar: o que você fez de ruim? Qual foi a tua? O que você fez com o que eu te dei? Mulher, você foi chamada para ser profetisa. Presta atenção, todo rei no Antigo Testamento que tinha um profeta que profetizava sobre a vida dele, a Bíblia declara que ele fez o que o Senhor aprova. E todo rei que ignorou o profeta que estava do lado dele e o matou ou o calou,
Está escrito na Bíblia assim: e o rei fez o que o Senhor reprova. Nós homens somos autodestrutíveis sem alguém que nos auxilie de uma forma de Deus. Você precisa entender isso. Por isso, mulher, você tem um papel profético na sua casa. Mulher, você já viu quando você fala para o seu marido assim? Presta atenção nisso. Isso aí não vai dar em nada. Dá em alguma coisa? Então por que você continua falando? Por que você continua falando, mulher, que o seu marido é esse aí, ó, um vagabundo, só dorme. Quanto mais você profetiza, mais ele dorme. Isso é um grosso. Pastor, você não sabe. Isso aí só abre a boca para me falar mal de mim. Começa a profetizar palavras de Deus sobre o seu marido, e você vai ver a transformação, porque o Espírito Santo que habita em você convence, transforma, guia, ensina, molda. Você está entendendo, sim ou não, mulher? Pais que estão falando para os filhos: isso é um burro, isso não vai dar para nada, isso não presta para nada. Ei, presta atenção, se você ouviu isso dos seus pais, chega de usar isso como desculpa. Em nome de Jesus, o poder de Deus hoje vai quebrar toda a maldição hereditária que traz sobre você. E você, se você quiser, você pode mudar a sua história. Ah, mas eu não tive referência de pai. Seja referência de pai. Eu não tive referência de marido. Seja referência de marido. Eu não tive referência de mulher. Seja uma referência de mulher. Você tem tudo o que você precisa para exercer aquilo que Deus chamou para ser, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Não sei se você está entendendo a complexidade da coisa. Mas tudo que você está sendo chamado para viver hoje é para que você viva e testemunhe daquilo que Deus quer fazer, não com você, mas com as pessoas que estão à sua volta. Porque Deus quer fazer com você para que você seja o quê? Fala assim comigo, testemunho. Deus vai fazer com você, mas para você ser uma... Tá claro ou não? Vamos cantar? Para a gente encerrar? Gente, eu tenho convicção. Deixa eu falar uma coisa para você. Está ardendo aqui dentro. A gente está no ano da expansão, sim ou não? Então presta atenção. O Espírito Santo não vai se derramar sobre aqueles que estão com preguiça, sobre aqueles que estão com medo, sobre aqueles que não querem ter trabalho, sobre aqueles que não querem mudar, sobre aqueles que não querem viver o que o Espírito Santo está mandando você viver. Então presta atenção, hoje é noite da gente mudar essa história. Hoje é noite de você que é preguiçoso, deixar de ser preguiçoso. Hoje você que tem medo de trabalhar, você parar de ter medo de trabalhar. Porque hoje o Espírito Santo, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo não nos dá um espírito de medo, não nos dá um espírito de covardia, mas ele nos dá um espírito de ousadia. E eu quero convidar você para ficar em pé. E nós vamos cantar nessa noite. E em nome de Jesus, você vai sair daqui ousado pelo Espírito. Você vai sair daqui com o poder de orar e as pessoas serem curadas. Você vai sair daqui com o poder de testemunhar e as pessoas entenderem quem é o Cristo que habita em mim e em você. Mas para isso você precisa se posicionar. Chega de ficar de culto em culto. Chega de ficar de congresso em congresso. Chega. Está na hora de eu e você vivermos o que o Espírito Santo tem nos chamado para viver. E eu quero te convidar nessa noite e dizer o seguinte. Eu ouvi isso ontem e eu vou repetir porque eu gostei do que eu ouvi. Imagina que o Espírito Santo falasse nessa noite assim, ó. Eu só vou derramar sobre 30 aqui. Eu só vou derramar sobre 30 aqui. Quem seriam os 30 primeiros corajosos? Quem? E se ele falasse, eu vou derramar só sobre 15. Só sobre 15. Eu quero saber quem são os 15. Eu quero saber quem são os corajosos que o Espírito vai derramar nessa noite. Querido, não perde essa vibe. Sai do seu lugar. Vamos adorar. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu.
Presta atenção, presta atenção. Olha que doido, olha que doido. Eu falei hoje que Deus quer trazer coisas novas. E se você olhar aqui na frente, tem mais mulher do que homem. Só que nós estamos vivendo um tempo de empoderamento feminino e os homens estão ficando para trás. Então presta atenção, o Espírito quer liberar o Espírito de sacerdócio sobre a sua vida. Homem, em nome de Jesus, sai do seu lugar. Pastor, mas eu não sou casado. Você é homem. E se você é homem, você precisa desse sacerdócio na sua vida. Chega mais para cá, chega mais para cá. Chega mais, chega mais, chega mais. Aperta um pouco, aperta um pouco, aperta um pouco. Vai vir mais gente, eu sei que vem. Homem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, está na hora de você sair do seu lugar. Está na hora de você assumir o seu sacerdócio. Está na hora de você entender o que o Senhor está te chamando para ser. Maridos, presta atenção, maridos e futuros maridos. As mulheres estão cansadas de carregar fardos. As mulheres estão cansadas de carregar tudo o que elas têm que fazer em casa. Por isso, maridos e futuros maridos, está na hora de nós assumirmos o nosso papel. Está na hora de nós sermos os provedores da nossa casa, sim. O sacerdote da nossa casa, sim. Aquele que diz para onde nós vamos, qual é a direção que Deus está dando. Em nome de Jesus, homem, deixa de preguiça. Para de acreditar que a sua mulher tem que dar conta de tudo. Nós somos os chamados. Por isso, em nome de Jesus, homem, nós vamos cantar mais uma vez. E eu vou pela última vez. Homem, sai do seu lugar e vem aqui na frente, porque eu vou orar para que Deus restabeleça o sacerdócio sobre a sua vida. Vai! Aumenta a voz do teu Espírito. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Vem. Pode vir queimar.
coração. E eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, Senhor Espírito, Senhor Deus, o Teu Espírito está sobre nós. E eu oro agora, Deus, para que o Senhor abençoe a vida de cada mulher aqui nessa noite. O Senhor conhece o coração de cada uma. O Senhor tem derramado o Teu Espírito sobre cada uma aqui. E eu oro, Deus, para que o Senhor se manifeste na vida de cada uma. Que o Senhor traga discernimento, Pai. Em meio a tanta confusão, em meio a tantas informações, eu oro para que essas mulheres tenham clareza, tenham visão e tenham clareza do Teu poder sobre a vida delas e a forma como o Senhor quer usar cada uma delas. Senhor Deus, as esposas que estão aqui, você que é esposa, a palavra de Deus nos ensina que a esposa ganha o seu marido em silêncio. Que o Teu Espírito repouse sobre cada mulher, cada esposa aqui nessa noite. E dê sabedoria, dê discernimento. E que no silêncio elas ganhem os seus maridos e a sua família para a honra e glória do Teu nome. Mulheres que precisam de mulheres. Mulheres que vocês possam ser usadas pelo Espírito de Deus para tocar no coração de outras mulheres. Palavras para alcançar o coração de mulheres que precisam conhecer a Deus, que precisam se entregar a Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Santo Espírito, esteja sobre as mulheres dessa casa. E que possamos ser diferentes, que possamos levar a palavra do Senhor aonde quer que a gente vá. Ó Deus, usa cada mulher aqui com seus dons, com seus talentos. Tantas mulheres com dons e talentos aqui nessa noite. Que sejam usadas onde quer que elas estejam, dentro de suas casas, no trabalho, cuidando de seus filhos. Que os filhos possam ver, o exemplo de Jesus Cristo na vida de cada mulher aqui. Em nome de Jesus, que essas mulheres ganhem o território de suas casas através da oração, do joelho, da oração. Que o Senhor se manifeste no lar de cada um aqui. Em nome de Jesus. Queridos, quando o pastor Elton estava orando, eu tive uma visão e eu queria compartilhar com vocês. Eu tive uma visão de várias bandeiras sendo colocadas sobre a nossa nação, que são bandeiras de obstinação. O Espírito fala comigo que existem grupos de pessoas que têm criado as próprias verdades fora das verdades do Senhor. Leis que estão sendo implantadas na nossa nação fora da verdade, da lei, do mandamento, do princípio do Senhor. E nós hoje vamos orar para que esse espírito seja quebrado pelo sangue de Jesus. Que as verdades que nós temos criado dentro de nós, que são verdades fora dos princípios e da palavra do Senhor, seja quebrado hoje em nome de Jesus. Senhor, nós queremos orar nessa noite, Pai, decretando agora falido todo espírito de obstinação que invade a nação brasileira. Nós clamamos agora o sangue de Jesus sobre a nação. Rio de Janeiro, seja liberto agora pelo poder que há no sangue de Jesus. São Paulo, seja quebrado agora todo espírito de obstinação pelo sangue de Jesus. Nós oramos pelo Nordeste, pelo Norte, pelo Sul, pelo Sudeste. Nós clamamos agora o sangue dos pés de Jesus para que Satanás fique fora. Nós levantamos a bandeira do Senhor, a lei do Senhor, os princípios do Senhor sendo derramados sobre a nação, nos 4 cantos do país. Nós clamamos agora a verdade do Senhor, chamamos a existência a verdade do Senhor sobre a nossa nação, chamamos a existência os princípios do Senhor sobre a nossa nação, chamamos a existência os mandamentos, a lei do Senhor sobre a nossa nação, e quebramos agora todo espírito de obstinação que invade a mente dos brasileiros, que tem criado as suas próprias verdades. Chamamos a existência agora aquilo que está na palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. Cancelamos agora toda ação do inferno sobre a nossa
nossa nação. E chamamos agora, Espírito Santo de Deus, que haja vida sobre as mentes, todo bloqueio sobre as mentes dos brasileiros. Agora nós cancelamos e que haja abertura nas mentes, para que a verdade do Senhor invada a nação brasileira, para que a verdade do Senhor invada as casas, as famílias. Nós oramos agora e chamamos a existência vida sobre a nação, vida sobre o nosso país, em nome de Jesus. Queridos, eu quero orar agora pelos homens. Nós tivemos uma macrocélula aqui. Quem lembra da macrocélula barba, cabelo e bigode? Teve uma pesquisa nessa macrocélula, teve ou não teve? E 85% dos homens, 85% dos homens são viciados em pornografia. A cada 100 homens aqui, 85 são viciados em pornografia. E existe uma cultura no Brasil que pais iniciam seus filhos sexualmente para que eles sejam viris, para que eles sejam machos. Nós queremos começar a declarar sobre a nossa igreja que nós vamos ensinar os nossos filhos a serem machos, não iniciando sexualmente os nossos filhos, mas declarando sobre ele a palavra de Deus, porque é a identidade que nos faz ser homens machos. Eu não tenho aqui uma pesquisa, mas eu e Suzane temos visto muitos homens que têm descansado nas suas esposas, porque elas trabalham, porque elas providenciam as coisas dentro de casa, porque elas cuidam dos filhos. E nós homens estamos deixando de fazer o que nós fomos chamados para fazer, que é ser o sacerdote dentro de casa. E eu quero orar pelos maridos aqui presentes, eu quero orar por aqueles que ainda não se casaram, para que entrem no casamento com uma visão de Deus. Homem, você precisa entender nessa noite que Deus te chama para algo maior do que o que você está vivendo. Homem, você precisa entender nessa noite que você precisa assumir, deixar de preguiça e assumir o que você precisa assumir. E eu vou dizer uma coisa para você, presta atenção, homem. Eu já estive nessa posição de olhar para Suzane e falar, ela dá conta. E a partir do momento em que eu puxei essa responsabilidade, eu tenho ouvido Suzane falar para mim todos os dias: você é o meu sacerdote. Eu confio em você. Eu aposto em você. Você é a pessoa que me traz segurança. Sabe por quê, queridos? Porque o Espírito Santo um dia me incomodou para eu assumir o meu papel de homem. Vou dar a última chance para você, homem, vir aqui à frente. Se é o seu caso, sai rapidão do seu lugar. Eu vou orar por você agora. Homem, coloca a mão sobre a sua cabeça e começa a clamar pelo Espírito agora. Começa a clamar pelo Espírito agora. Coloca a mão sobre a sua cabeça e começa a dizer: Espírito Santo de Deus, eu quero viver isso aí, ó. Eu quero viver isso aí. Eu quero viver o que o Senhor nos manda viver. Eu quero viver o sacerdócio que o Senhor me dá. Mulher, começa a profetizar sobre a vida do seu marido agora. Começa a liberar sobre a vida do seu marido palavras de poder. Homem, começa a dizer: eu vou viver as tuas promessas sobre a minha vida. Pai, em nome de Jesus, eu começo a declarar agora sobre a vida de cada homem que está aqui na frente. Sejam os casados ou aqueles que ainda não são casados, mas que eles já comecem a experimentar tudo o que o Senhor diz na tua palavra sobre eles. Eu declaro, ó Deus, que eles serão homens de verdade, homens de Deus, homens que lutam com armas espirituais. Eu declaro, ó Deus, agora fora todo vício de pornografia, tudo aquilo que o faz parar de alguma forma e
não viver os teus caminhos. Deus, eu declaro agora sobre a vida de cada homem nessa noite o teu sacerdócio. Eu declaro agora fora toda a preguiça. Eu declaro fora agora toda a não referência de paternidade. E eu declaro a paternidade do Senhor sobre a vida de cada homem. Eu declaro cada homem aqui trabalhador, que acorda cedo, que faz o que tem que fazer, que sustenta a sua casa, que não trai a sua esposa, que tem desejos pela sua esposa e somente por ela. Eu declaro em nome de Jesus que tudo aquilo que tem aprisionado esses homens seja nessa noite arrancado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu declaro uma nova vida, um novo tempo sobre a vida de cada homem aqui, e que eles vivam as tuas promessas sobre a vida dele. Declara assim comigo: eu ainda tenho fome. Vai! Eu ainda tenho lenha. Então vai, então pede. Pode vir queimar. Daqui a pouco você vai aumentar o seu espírito, hein? Mais uma vez assim, vai. Eu ainda tenho fome. Vai! Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Agora você vai pedir como nunca pediu antes. Vai! Eu ainda tenho fome. Vai! Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir responsáveis. A chama não vai apagar. E nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. A chama não vai apagar. Eu não posso ir embora daqui nessa noite sem te oferecer uma chance de entregar a sua vida de uma vez por todas para Jesus. Pode ser que você esteja aqui e você esteja afastado dos caminhos. Ou pode ser que você esteja aqui e foi a primeira vez que você entrou. E você viu esse pastor doidinho pregando aqui hoje. Você falou: cara, tem um negócio aí que falou comigo diferente, eu não sei o que foi. É o seu caso, você pode vir aqui na frente? Eu quero orar com você, mas é rapidinho. Pastor, mas o que vão pensar de mim? A gente vai fazer a festa. Se você sair do seu lugar e vir aqui na frente, a gente vai fazer muita festa. Tem alguém para Jesus nessa noite? Vou contar até 5. 4, 3, 2, 1. Tem ou não? Tem ou não? Então levante suas mãos aos céus, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, e pelo poder do Espírito que transforma a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, que o que nós experimentamos aqui nessa noite não seja só uma emoção, mas que seja uma virada de chave, porque é isso que o Senhor quer de nós. Que tenhamos, ó Deus, a decisão de mudar através do Teu Espírito, e que vivamos um novo tempo no Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que a luz de Jesus brilhe em sua direção e te dê Shabbat e Shalom. Vá em paz, Deus te abençoe.